Olá, cá estamos aqui de novo para falar um pouco mais sobre a história da mulher, sempre no intuito, no objetivo, no foco de olhar o lado psicológico, as influências históricas e esse lado, as mudanças comportamentais, mudanças de existência, sentir-se da existência, a existência que vem primeiro da sua essência, né? Ou seja, a gente muda conforme o que a gente procurou, que a gente foi atrás, do que a gente teve potência. E todos temos a potência, sim. Mas voltando um pouco, para falar da história da mulher, me veio hoje fazer uma volta, uma não retrospectiva, porque eu já falei de algumas coisas, já não quero repetir alguns fatos da história, e eu precisaria, para dar um pouco de sentido mais ao mundo que nós estamos vivendo agora, que de alguma forma está em transformação e estamos de alguma forma um pouco perdidos. Alguns dizem até que o mundo está doente. Pode até ser, não em se falando da pandemia, talvez seja um conceito mais profundo, mas eu acho que a gente está no tempo de ressignificar algumas coisas nos relacionamentos em todos os setores, na enfim, empresa, relacionamentos amorosos, homem e mulher, enfim, olhar para isso com mais sutileza, com mais delicadeza para ver o que é que nos machuca, o que é que nos pega, o que é que foi isso. Olhando especificamente para a mulher e falando também, acho que para olhar aqui o Brasil, olhar aqui a mulher brasileira, eu acho que tem que voltar um pouquinho lá para a história do descobrimento do Brasil, muito superficialmente, que em 1500 e pouco, a gente aprendeu tanto isso em história, às vezes muito ideologicamente mudada, né? Mas quando os portugueses vieram para cá, eles vieram sozinhos, ou seja, sem suas esposas, sem suas mulheres. E ficaram encantados com as índias, de alguma forma, porque elas tinham ali alguma coisa de parecido com as portuguesas, elas tinham os cabelos longos, escuros, lavavam os cabelos ou se lavavam na beira de rios. Era uma coisa meio comum lá na terra natal dos portugueses. Por outro lado, também eles ficaram encantados com o olhar dessa mulher para o corpo, um olhar mais sutil, mais detalhado, mais cuidadoso. Isso os encantou. Uma das coisas é muito mais longo que isso. E as índias, por outro lado, se encantaram com eles porque tinha troca de utensílios, objetos, né? Eles davam os espelhos, alguns objetos diferentes do que elas tinham, e aí nessa troca, nessa sedução entre ambos, havia a sexualidade, a sensibilidade exacerbada, e aí todo um encontro amoroso, sexual, enfim, cada um com a sua história, mas isso aconteceu e todos sabem disso. E daí o que as mulheres indígenas, quando eram pequenas, quando eram crianças, elas seguiam os modelos de sua mãe, ou seja, acompanhavam-na nos trabalhos domésticos, no cuidado com a casa, ou com a oca, ou com o lugar em que moravam. Elas tinham um cuidado diferenciado, mais sutil para com a delicadeza da casa, eu diria, com os trabalhos manuais, com manufaturação do açúcar, com várias coisas
Isso enquanto crianças. E elas já eram encarregadas, né, desde que quando iam crescendo, da cultura, da cultura, da agronomia, da terra, da fertilidade, da alimentação, os cuidados com a cria conforme iam se casando, encontrando seus parceiros. Estou falando de uma linguagem muito, assim, simples, né? E essa produção agrícola das indígenas, das ameríndias, ou seja, as índias já era muito antigo, e é constatado que desde a época neolítica elas já tinham essa incumbência. Mas aqui, especificamente no Brasil, a Índia, quando ia se tornando moça, elas eram muitas vezes trocadas por até alimentos, até produtos, até o que fosse com os que estavam aqui colonizando, com os colonizadores, e assim se tornavam suas companheiras. Companheiras que o acompanhavam na desbravação do Brasil, nas florestas, carregavam peso, preparavam seus alimentos, se incumbiam do cuidado de onde eles estivessem, da limpeza e o que fosse importante. A Índia também, quando ficava mais velha, né, ela tinha uma incumbência específica do preparo do banquete antropofágico. Somente as mais idosas, as mais experientes, né, elas tinham a preparação, a incumbência de assar o corpo do inimigo e também de preparar as bebidas. Eu sigo aqui algumas indicações porque eu tenho muita coisa e eu acabo me perdendo falando um pouco mais, não posso ter muito tempo aqui. Bom, e aí vieram as africanas, a escravatura, né? O momento da escravatura, que se precisou mais de mão de obras para cuidar dessa terra tão gigante, para serem trabalharem com a terra, para semear, para catar as ervas daninhas, enfim, eram também as africanas tinham essa característica, elas eram benzedeiras e parteiras, uma coisa um pouco específica. E a coisa interessante, elas eram muito dedicadas também à cozinha, a fazer doces, e também de poder, pela cultura que tinham aprendido da europeia, da vinda de Portugal, elas tinham a condição de trabalhar, ou aliás, de vender esses doces, essas iguarias fora de casa, no comércio, abrir comércio. Isso era uma coisa muito importante e muito difundida e muito incitada pelas leis lá de Portugal. E as africanas pegaram esse costume, pegaram essa abertura. Bem, então, nessa africanas, índias lá atrás, que eram companheiras em todos os sentidos dos desbravadores, né, dos que estavam abrindo as nossas terras, conhecendo as nossas terras, chegou um tempo em que começou a haver um discurso moralizante, um discurso moralizado da sociedade, ou seja, porque o homem, o português, formava sua família, às vezes muito com as mulheres que vinham mesmo de lá, de Portugal, para morar junto, para formar um lar, um núcleo familiar. Por outro lado, eles tinham, como se diz, o senhorzinho que tinha a sua mulher em particular, num segredo, algo mais fechado. E aí começaram a vir, como eu disse, os discursos mais moralistas, sim, mais religiosos, seguiam as religiões, seguindo a religião católica principalmente.
E aí começou a se incentivar a se formar a família nuclear, ou seja, a família fechada, a família que tivesse muitos filhos, a mulher que seria a mantenedora dos costumes, da religião cristã, dos dogmas. Essa mulher não tinha a abertura, essa que ficava em casa, que seria a esposa, ela não tinha muito poder, poder no sentido de ir à frente de conhecimento, tinha um conhecimento muito limitado, limitavam, ela não podia. Isso eu estou dizendo por conta falando das características das índias, da sua força, do seu lugar, do lugar que ocupavam, depois as escravas, depois da difusão, da pressão da sociedade para que tivesse mais um lar nuclear, mais filhos, a difusão da família, né? E aí eu vou para um extremo, para não ser muito longo, a gente vai e volta nessa história, mas falar dos tempos atuais. Vou falar um pouquinho mais no mundo contemporâneo das mulheres, no mundo nosso contemporâneo, das mulheres e dos homens, mas hoje vejo alguma coisa muito interessante, digamos assim, a mulher foi sendo a mãe, a que dá a luz, a que cuida por natureza. Teve um momento aí que ela deu uma truncada, uma cortada. Eu estou estudando, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. E aí o que aconteceu? Aquela mulher que ficava em casa ou que estava começando a trabalhar, ela fez uma ruptura, não todas evidentemente. Então o que acontece? Já vi casos no consultório, por exemplo, pessoa contando, levou o filho ao médico, um exemplo específico para ficar mais claro e mais curto. O que está acontecendo com o seu filho? Preciso perguntar para babá. Preciso perguntar para minha sogra, a avó da criança e tal. Então, eu acho que com toda a competência, capacidade, a mãe natureza deu essa dádiva de procriar, de criar, de amamentar, de gerar uma criança, ela parece que saiu um pouco desse lugar. Parece que foi para o lado aos quais eram destinados os homens. Então houve uma separação no sentido assim, idealista dela. Não, vou ser o homem da casa. E aí as crianças estão um pouco perdidas, um pouco sem a maternidade. E quando a gente tira essa capacidade, quando a mulher se tira essa capacidade da maternidade plena por conta de outras coisas, outros sentimentos quanto ao homem, quanto à figura masculina, isso fica muito difícil. Isso fica muito difícil. Difícil para os filhos que estão por aí, que perdem a atenção. Estou falando em casos drásticos. Portanto, é preciso pensar